Bom, vamos começar o treinamento. Primeiro de tudo, meu nome é Tatiana. Eu faço parte da implantação do sistema NAVES. Hoje vou estar dando um treinamento de financeiro para vocês. Esse treinamento vai contemplar tanto a parte básica de cadastro e configuração, quanto a parte de lançamentos, de contas correntes e ainda alguns relatórios básicos de financeiro que servem para vocês consultarem aquilo que vocês estão aprendendo a lançar. Tá? Primeiro de tudo, os recadinhos, né? Sempre tem que dar. Então, toda vez que vocês tiverem que assistir um curso, tem que fazer a inscrição assim que a Elô manda o link lá no grupo, que, aliás, é um grupo de WhatsApp que facilita a nossa comunicação. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só se inscrever ou, tiver dúvida, chama no grupo. Mesmo depois do treinamento, se for alguma coisa do conteúdo, eu posso ajudar. Tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo, por favor, pede para a Heloísa que ela adicione vocês. Tá bom? E assim que eu termino o treinamento, eu faço um processamento com vídeo e no dia seguinte a gente costuma liberar o link para quem não consegue ver, ou até mesmo se você quiser ver mais de uma vez, e até fazendo conteúdo dentro do que é esperado, né? Fazendo já dentro do seu sistema, que é legal, é uma prática boa. Tá? Sempre que eu estiver dando treinamento, eu não consigo ver a tela do chat, então a Elo ela fica anotando todas as dúvidas, então tudo que vocês tiverem de dúvida, vai escrevendo, que ela anota. No final do treinamento, eu volto, esclareço todas as dúvidas, ficaram mais, esclareço o resto e assim por diante, tá bom? Eu vou parar de exibir a minha tela agora, eu vou para a tela do sistema. Daqui a pouco eu volto e a gente começa o treinamento. Tá? Agora vocês estão vendo a minha tela. Eu vou minimizar aqui. Tá. Acho que eu saí do nada sem querer. Pois bem, entramos na tela do sistema. Então, como eu disse para vocês, o conteúdo hoje é um conteúdo financeiro. Eu tenho que ressaltar alguns pontos antes da gente começar. A importância do cadastro de fornecedores. É muito importante que vocês tenham, dentro do cadastro de fornecedores de vocês, todos os seus fornecedores de produtos e de serviços. Tá? Esse cadastro é o que vai ser utilizado no financeiro para fazer, por exemplo, contas a pagar. Então, se você tem, por exemplo, pessoal de software, você precisa pagar sua telefonia, sua energia, contabilidade. Vamos supor que você pague um aluguel. Então, eu vou incluir, por exemplo, aqui a imobiliária Popular. Tá? Eu vou colocar aqui como um fornecedor, ou seja, na hora que eu preciso lançar as informações para esse fornecedor, ele já tem que estar cadastrado dentro do sistema. Claro, faça um cadastro o mais completo possível, eu não vou mexer muito nessa informação, eu vou dar ok, é mais para dar o exemplo para vocês. Tá? Então, cadastrem todos os fornecedores para que tenham contas a pagar e receber. Então, contas a pagar. E o seu contas a receber, ele vai vir do projeto, que é aquela parte que nós já aprendemos. Então, ir no cadastro do projeto, criar ele e, principalmente, vir aqui e dizer na agenda de recebimento qual é a forma de recebimento deste projeto é muito importante. Tá? Então, eu já ensinei para vocês, por exemplo, como colocar as parcelas aqui dentro. Né? Informei que esse liberado, faturado, CR de contas a receber, IPG de pago, ele vai ter uma relação com o financeiro, ele vai ter um vínculo. Então, essas parcelas, por exemplo, você só de bater o olho nessa tela, você sabe que 2 parcelas foram liberadas e foram geradas financeiro. Eu ainda não recebi, não há data de recebimento e nem o vistinho no PG.
mas é para isso que serve a agenda de recebimento, para que eu bata o olho no projeto e saiba exatamente o que eu tenho a faturar, o que eu já faturei, o que tem a receber, o que realmente já foi pago. Tá? É claro que aqui eu posso editar as parcelas, incluir nas parcelas, posso fazer aqui ajustes, tá? Monto a composição de fatura no caso de uma nota fiscal, enfim. Eu tenho uma série de ferramentas para me ajudar a gerir esses pagamentos. Eu consigo fazer a gestão das receitas sem agenda de recebimento? Consegue, tá? Se você ir lá no financeiro e lançar a receita, o Naves vai controlar normal. Inclusive, vincular ela ao próprio projeto. Porém, eu recomendo que vocês criem o processo de faturamento, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, e ele começa exatamente aqui no cadastro do projeto, informando todas as parcelas de pagamento, né, o valor e datas, principalmente de emissão e de vencimento. As outras não são obrigatórias, é mais para o seu controle. Tá? A data de recebimento que impressionáveis, e se você gerar a nota fiscal pelo sistema, ele mesmo coloca o número da nota aqui. Tá? Tudo para ficar informação bem fácil, bem rápido de se achar. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, já fiz vários projetos, e vários projetos hoje têm forma de pagamento. Eu acabei de abrir esse aqui, eu vou abrir um outro para vocês, por exemplo. Aqui, ó, eu já criei minha agenda de recebimento. Tem alguns que eu já devo ter recebido, por exemplo. Ó, esse eu não criei ainda. Não sei se eu tenho aqui. Ó, esse também eu não recebi. Eu não recebi dos meus clientes, né? Esse também não recebi. Esse eu gerei nota, mas eu não gerei recebimento. Então, o que acontece? Eu preciso fazer toda essa gestão de colocar. Ó, isso aqui, por exemplo, eu já liberei várias parcelas, gerei o financeiro de uma e recebi uma aqui, tá? Ele está com esse símbolo, por exemplo, porque eu não recebi o valor total. Provavelmente eu gerei retenção, alguma coisa assim, e não é o valor total que eu recebi, tá bom? Então, a primeira coisa é incluir as parcelas, colocar aqui, por exemplo, ó, essas parcelas adicionais, se eu quiser. Então, eu incluo as parcelas, coloco a programação, se possível, dela, tá? Lembrando que, se você recebe o seu projeto por parcelas de vencimento já definidas, é legal já deixar os pagamentos liberados, porque automaticamente, nesta data, ele está liberado. Agora, se você faz o seu projeto por etapas, por entregas, e recebe a cada entrega, só liberem aquela parcela quando a entrega realmente for executada, e aí pode-se colocar uma data de emissão e vencimento e liberar a parcela, tá bom? Esse processo de faturamento, eu vou voltar nele um pouquinho, para explicar principalmente essa parte de quem pode liberar e quem não pode, quem geralmente faz esse processo, e fazer ele por inteiro. Eu vou cancelar aqui um pouquinho, eu vou sair. Antes de eu começar a falar de financeiro, né, e parametrizar ele, eu vou mostrar um desenho bem bobinho aqui, mas aqui é super importante e eu acho que vai ser legal de vocês entenderem. Tá? Eu vou colocar a tela inteira para ver melhor. Então, o fluxo do financeiro, ele acontece desse jeito aqui. Tá? Como que acontece? Eu tenho o cadastro dos projetos que eu abri agora com vocês, então existem lá vários projetos cadastrados. Dentro de cada projeto, eu tenho lá a agenda de recebimento dele, onde constam todas as parcelas que eu tenho a receber. Né? E existe uma tela que se chama controle de faturamento. Nesse controle de faturamento, eu consigo visualizar todos os pagamentos de todos os projetos. E aí eu gero as parcelas que eu quero para o financeiro, que é o meu contas a pagar e contas a receber. Tá? O contas a pagar e o contas a receber, ele tem títulos financeiros, receitas ou de despesas, tá? Que tem valores, possui datas, principalmente e obrigatoriamente uma classificação financeira, que vocês vão ver daqui a pouco, que é. E ela pode ser ele pode ser um título indireto ou direto. E aí eu explico para vocês com mais calma aí. Não só de receitas, mas lembrando que custos também é a mesma coisa, tá? Eu posso ter custos relacionados ao projeto, como impressões, como, na verdade, algum custo extra de viagem, ou custo de táxi, alimentação, enfim. Alguns custos também que eu posso ter, eu também vou fazer o mesmo processo de gerar o financeiro, tá?
Então, esse processo aqui ele vai se repetir para vários processos dentro do sistema, ou seja, eu vou ter telas de fora do financeiro que geram uma informação no financeiro, ou seja, geram um título financeiro. Vou poder gerar um título aqui dentro mesmo, criando manualmente. Então, entenda, ou o processo vem de uma outra tela externa, ou ele pode ser gerado aqui dentro. A partir do momento que o título chegou aqui dentro, ele é um título que tem essas informações, eu vou ter que fazer um processo de acompanhamento e baixa. Esse acompanhamento no que se dá? Eu verificar o que eu já consegui receber ou o que eu já paguei e destinar isso a alguma conta corrente ou até mesmo caixinha da empresa, que é aquele dinheiro que está guardado na empresa para pagar coisas pequenas, coisas em dinheiro. Tá? Fora isso, as outras contas correntes que a empresa trabalhar. Então, vai ter que ter um cadastro também de todas as contas que o escritório trabalha. Esse cadastro vai ter que ser feito individual, conta a conta. Além deles, o do caixinha também vira um certo tipo de conta, entre aspas. Né? Porque ele também vai ter créditos de quando você colocar dinheiro e débitos de quando você pagar alguma coisa com o dinheiro do caixinha. Então, a gente controla o caixinha como se fosse uma conta corrente. Todo esse fluxo, todo esse processo aqui, né, de gerar por fora algum financeiro, ele caiu uma receita ou uma despesa aqui, você controlar dizendo que recebeu ou não em alguma conta, no final de tudo, eu tenho duas coisas que podem acontecer. Ou o meu título não é confirmado, ou o meu título, ele é confirmado. Isso se dá ao quê? A conciliação bancária. Ou o meu título realmente aconteceu, ou ele não aconteceu, tá? E para isso há uma conciliação. Eu comparo a minha conta corrente com o extrato realmente da conta real e verifico e confirmo se aconteceu. Mas, Tatiana, eu paguei aquilo em débito automático. É claro, isso automaticamente você já vai poder conciliar, né? Agora, uma coisa que você pagou em cheque ou que o cliente informou que ia depositar a tal data e você simplesmente baixou ou esperou que ele baixasse, que acontecesse naquela época e não aconteceu, ele pode estar não conciliado, ou seja, ele está programado, mas não aconteceu. Bom? E esse processo ele pode ir e voltar, tá? Se você errar no meio do processo, ele também é retornável. Porém, pode gerar um pouquinho mais de trabalho, de fazer alguma parte de novo. Mas o Navis, ele mantém o fluxo do mesmo jeito que dá para ir para frente, você volta, se você errar algum procedimento. Tá legal? É um desenho bobo, é um desenho meio esquisitinho, mas é fácil para vocês entenderem como que funciona o fluxo. Agora eu tenho que configurar o financeiro com vocês. Eu tenho que fazer com que o financeiro tenha a cara da empresa. A primeira coisa que a gente costuma fazer nisso é pegar e colocar a classificação, o plano de contas que a empresa já segue, ou pelo menos a maioria dessa informação. Para quê? Para que, quando vocês olhem os relatórios e analisem as informações, vocês consigam se identificar aquilo que realmente deseja saber. Resultado de informações como valores gastos ou valores recebidos, agrupados em certos módulos, em certos grupos. Então, a classificação financeira é a primeira coisa que eu vou configurar. Eu vou aqui no menu Finanças. Eu tenho aqui classificação financeira. É o primeiro menu que eu estou indo. Tá? Essa tela, ele já tem um exemplo de classificação financeira. Quando vocês abrirem o Navis, mesmo ele não tendo ainda nenhum lançamento, existe aqui um grupo onde você pode fazer a classificação financeira. Porém, né, nesse momento, eu já tenho uma que já foi elaborada, eu já coloquei algumas coisas diferentes e tudo mais, já mexi em algumas coisas, mas basicamente é parecida com o que tem aqui. E aí, eu tenho que vir aqui e simplesmente colocar aquilo que eu preciso ou tirar aquilo que eu não uso. Eu poderia apagar tudo e começar tudo de novo? Poderia. Né? Eu não acho que há essa necessidade. Eu acho que a estrutura que nós temos de exemplo é muito legal e a partir dela vocês modelam a forma de gestão, ou seja, a forma com que vocês desejam enxergar, visualizar as coisas. Porque imaginem que todos os relatórios e lançamentos que vocês vão fazer no financeiro, né, eles estão baseados nessa informação. Quando eu for lançar um título financeiro,
mesmo que ele venha de outra tela, eu tenho que dizer obrigatoriamente em que classificação ele se encaixa. E uma coisa muito importante, eu não vou jogar dentro de um grupo receitas ou de um grupo serviços. Eu vou colocar exatamente se é uma elaboração de um projeto, se é uma consultoria. Esse reserva técnica de administração, a gente vai trocar, vou colocar o nome daqui a pouco, um nome diferente para vocês verem que mudou agora. Enfim, eu tenho uma série de informações que eu posso apagar, que eu não uso, ou eu posso simplesmente editar, ou vou incluir. Mas eu sempre vou ter que destinar uma receita, uma despesa a uma classificação, tá? Tanto é que vocês podem reparar que ele coloca aqui a classificação de um grupo, ou o grupo principal 1 de receitas, ele tem 2 subgrupos. O grupo 101, né, que pertence a ele, por isso repete 1, e o subgrupo 02, então é 102. E no grupo, por exemplo, aqui, ó, item 103, tá? Então, são 3 grupos. Aqui, o 201, ele faz parte de que subgrupo? Já é o das despesas. O 202, o outro subgrupo do grupo 2. Então, eu posso ter um grupo principal, um subgrupo, e num terceiro nível, eu já escolhi colocar a minha classificação analítica. O que eu quero dizer com isso? Já é a minha classificação final, não existe mais subdivisões além dessa. Porém, dentro do Naves é possível colocar até 8 níveis de classificação, tá? Sendo que vocês podem ser bem detalhistas nisso ou não. Não acho que uma quantidade grande de classificações financeiras é o que organiza realmente o financeiro, mas sim uma forma que você cria. Um grupo, geralmente, de 3 a 4 níveis já é o suficiente para organizar. O que precisa, na verdade, é mentalizar e enxergar o que você quer colocar dentro de cada dessas informações. E se, por um acaso, eu penso assim, bom, Tatiana, mas eu tenho aqui, por exemplo, despesas com o pessoal, né? Despesas com o pessoal. E se eu acho que eu preciso ver o quanto eu gasto com estagiários e o quanto eu gasto com pessoas contratadas CLT, né? Se eu for lançar um pagamento de uma pessoa que recebe um salário, eu vou colocar todos dentro de salários, sendo um CLT ou não. Mas se eu quero enxergar isso depois separado, o grupo, o valor total, principalmente no budget, que é uma tela que é regida por essa classificação, eu separo. Eu crio mais um grupo aqui, ou, por exemplo, eu não uso essas despesas financeiras, eu poderia trocar o nome dele, colocar aqui despesas com estagiários, e aí substituir esses nomes aqui por salário, auxílio transporte, auxílio alimentação, né? 13º, se por um acaso eu pago, 13º ou uma estagiária, enfim, né? Isso eu nem sei como que funciona, mas eu posso criar os grupos ou subgrupos que eu quiser. E aí, na hora de eu classificar um título, eu jogo naquele grupo que eu acho que pertence melhor. E aí eu consigo ver separado. Agora, se você falar, não, Tatiana, não tem necessidade. Para mim, todos os salários são salários, independente de ser um estagiário, independente de ser um CLT, eu não preciso criar um subgrupo, eu mantenho só um. Então, eu quero que vocês entendam que essa classificação é totalmente editável, né? Mas que ela não precisa ser uma classificação gigantesca, por isso eu gosto de informar para vocês primeiro, abrirem isso aqui, né? Tem como imprimir isso em folha, peguem a folha, leem toda, e vai escrevendo aqui do lado mesmo. Isso eu não vou fazer, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu vou trocar o nome, esse grupo eu vou apagar. E aí vocês modifiquem, né? Primeiro no papel, pensem aqui no papel, para chegar depois aqui na tela ser bem mais fácil de fazer essa edição, tá? Vou explicar agora como edita. Então, a dica primordial é, primeiro imprime, concentra aqui no papel, vê tudo que vocês precisam mudar, né? Tentem fazer o mais parecido, se vocês já têm algum tipo de classificação, tentem transportar o máximo de coisas iguais aqui, detalhem mais ou menos, como vocês quiserem. A segunda dica é, soube o que vai fazer, por exemplo, agora, de reservas técnicas, eu não vou chamar mais assim. Dentro do meu Naves agora, são serviços de especificação. Então, eu quero trocar esse nome. Não importa, até que eu já tenha coisas vinculadas à reserva técnica, eu já tenho, tá? Inclusive. Mas eu quero editar o nome. Editar o nome de uma classificação. Ou colocar essa classificação em um outro grupo, não tem problema. Porque isso você está só colocando ele de localização diferente, ordenação diferente ou com um nome diferente. É claro que eu não poderia mudar isso aqui para despesas de aluguéis, por exemplo, porque eu estou perdendo o sentido do que já tem falado. Se você está começando o financeiro agora e
você não tem reserva técnica, por exemplo, quer colocar por um outro nome, ok, não há problema. Então, enquanto não há lançamento nenhum, você está livre para alterar qualquer coisa. Depois que há lançamento, tem que tomar cuidado se aquele grupo que você está trocando nome ou que você está trocando exposição realmente se encaixa onde você está colocando, e se trocar o nome dele não tem problema, ou se até mesmo excluir ele não tem problema. Porque agora excluir, tudo bem, não tem lançamento nenhum, mas depois que tiver, eu, por exemplo, não deveria excluir uma classificação dessa, porque tem um monte de títulos que estão já vinculados a ele. Eu teria que criar uma outra classificação, transferir esses títulos antes de excluir ele, tá? Então, muito cuidado nesse passo da exclusão depois de utilizar classificações. Agora, se está no início, se não tem nada lançado, perfeito, pode excluir, modificar sem medo, tá? Eu vou editar, por exemplo, eu vou apagar isso aqui e vou colocar isso, especificação. Ele já sabe que é grau 3, porque é um grupo 1, subgrupo 01 e o item 12. Então, ele sabe que já está no terceiro nível da minha classificação, tá? E é analítico, ou seja, eu já estou definindo que aqui é a última, né, etapa, o último nível. Agora, se eu for localizar, ó, agora está serviços de especificação, não está mais aquele nome, tá? Se eu quisesse apagar alguma coisa, por exemplo, eu não vou utilizar as receitas financeiras, ou posso deixar receitas financeiras, mas eu não tenho juros, eu só tenho aplicação. Posso dar 2 cliques e excluir. Deseja realmente excluir? Sim. Pronto, ó. Eu não tenho nenhum lançamento nesse item, tá? Por isso que eu excluí tranquilamente. Então, eu retiro ele daqui, tá? E poderia retirar esse, poderia tirar o nome do grupo, sem problemas, deixar somente aquilo que eu preciso, tá? Então, vocês já sabem que podem editar, que podem excluir e que podem incluir. Então, por exemplo, se eu preciso incluir alguma informação aqui, eu posso. Vamos supor que eu pago premiações para os meus funcionários. Então, uma despesa de pessoal dá uma premiação. Eu vejo aqui que eu tenho uns números, ó. No grupo 2, no subgrupo principal, né? 02, eu tenho 10, 12, 14, 16, 18. Tá em números pares, não é propositalmente, não é que só pode ter par, é para vocês entenderem que pode ter vários números. Eu posso encaixar até uma coisa dentro de outra. E posso modificar esses números também. Se quiser começar com 01, 02, 03, 04, é possível, tá? Eu não vou mexer aqui, né? Eu vou incluir um que se chama premiações. Na verdade, eu vou incluir ele, eu quero incluir aqui, ó, entre o Vale Transporte e o serviço de desenhista. Então, eu quero colocar no 20219. E é isso que eu vou fazer. Então, eu já vi o número que eu quero. Eu saio da tela, vou incluir, digo 2.02.19. Já disse a posição dele, ele já sabe que é grau 3, já sabe que é analítico. Agora, qual é o nome que eu quero dar? Premiações. E vou dar OK. Não vou continuar incluindo, não quero. Dou localizar novamente. E aí eu tenho que encontrar já o que eu criei aqui, ó. Premiações. Tá? Então, montando a minha classificação financeira, é que eu estou praticamente pronto para começar a lançar coisas mesmo, receitas e despesas. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer e modificar. A segunda coisa é criar aqui, ó, as contas correntes. Então, eu vou dar um clique aqui, mas é menu Finanças, Contas Correntes. Eu já tenho criado, tá, gente? Então, se eu der um localizar aqui, por exemplo, vamos ver que eu tenho 2 contas. Caixinha, né, e Itaú, pessoa jurídica, por exemplo. Mas eu poderia cadastrar quantas contas eu achasse necessário, tá? E poderia colocar informações como nome do gerente, telefone direto. Mas o que eu preciso em principal é que vocês deem um nome, né? Então, incluir e escreve o nome, o código do banco, ele já coloca o banco do lado, tá? Ele já coloca a agência, aí você coloca a agência, a conta. Esses dados não são obrigatórios, só se vocês quiserem. E aí, uma coisa muito importante que vai influenciar muito no seu financeiro são essas 3 caixinhas aqui, ó, de saldo inicial. Lembrem o seguinte, vocês vão ter que definir uma data de início para o financeiro, tá? Essa data de início é o que eu vou setar como saldo inicial. Então, por exemplo, se eu estou começando agora, estou arrumando meu financeiro, estou mexendo em classificação,
Vamos supor que eu falo assim, Tatiana, eu acho que a partir de dezembro eu começo, né? Então, se eu acho que a partir de dezembro eu vou começar pelo menos a partir do primeiro dia, né? Então, do dia 1 de dezembro. É o que nós recomendamos na implantação. Vocês comecem no início de algum mês escolhido e a partir daí por diante o financeiro fique todo lá dentro. Se eu fosse, por exemplo, escolher isso, eu colocaria o quê? Dia 1º de dezembro de 2016 e colocaria, desculpa, eu colocaria dia 30 de 11 de 2016, que é um dia antes, e qual é o saldo que fechou, tanto no campo saldo como no campo conciliado. Eu repeti o valor aqui, não é por coincidência, ele realmente é o saldo e que foi conciliado, ou seja, confirmado que aconteceu. Então, conciliado, aconteceu esses dois valores, né? É o que estava na minha conta, neste dia. Vocês podem reparar, então, que eu comecei meu financeiro destinado no dia 1º de julho, porque eu peguei o dia até 30 de 6 de 2016, coloquei como a base de início e botei qual era o saldo da minha conta naquela época. Feito isso, eu dou ok e gravo. Tá? Eu preciso colocar isso agora? Não. Se eu for começar em dezembro, eu tenho que esperar até o final de novembro para saber os valores e a data. Então, eu posso deixar em branco, não tem problema, mas eu já deixo a conta cadastrada, quantas eu tiver necessidade. E aí, no dia que for começar o financeiro, eu começo colocando esses saldos aqui. Bom, esse é o cadastro de conta corrente. Simples, tranquilo. Reparem que eu estou colocando, né, informações ainda de parametrização, estou configurando. Uma outra coisa que é necessário colocar são as retenções padrão. Eu não sei, né, cada escritório tem o seu tipo de empresa, né, se é simples, se é o simples com imposto único, enfim. Mas vocês precisam me informar e informar o sistema qual é as retenções que se aplicam, principalmente nas receitas, tá? Que fazem sentido terem desconto, ou seja, IR, ISS, PIS, COFINS, CSLE. Então, coloca-se o tipo da retenção, né, qual é o nome dela, o percentual que ela tem, tá? De novo, mesma regrinha de inclusão, tá? Dá o incluir e preenche os dados. Então, coloca o nome, o percentual, o dia da data de pagamento, que tem impostos que são pagos todo dia 30, tem impostos que são pagos todo dia 20 ou no dia 1º, é só uma data de verificação de imposto, tá? E aí, também posso escrever aqui o nome dele, imposto sobre serviços, ou simplesmente colocar ISS. Essa classificação financeira, ela não é necessária, né? Só se você realmente precisar gerar um título a cada receita que você gerar um ISS, separar um título de despesinha ISS, tá? Vocês podem reparar que eu tenho uma retenção que está isso marcado e outra que não está. Tá? Porque depois eu dou o exemplo lá do que acontece quando eu gero uma retenção no título e quando eu não gero. Já para adiantar, de cara informando, geralmente você não usa essa opção, tá? Porque senão vai ficar lá. Imagina depois você pegar a guia do IR e ficar somando o valor para ter a guia que chegou para você fazer a baixa, né? Então, né, geralmente não é necessário fazer. Tem uma guia, você paga, né, referente àquele período que você gerou nós. A não ser que você precise fazer uma conferência muito grande, que não tem uma contabilidade que faça esse serviço para você, mas dificilmente, nesse tempo que eu estou no sistema, eu vi essa opção sendo utilizada, só quando realmente tem muita necessidade de controle, tá? No mais, eu preciso que vocês marquem essas duas opções, pelo menos. Que ela é utilizada no financeiro e que ela é utilizada em notas fiscais. Para que quando eu for nessas telas e utilize as retenções, ele aplique e faça o desconto do percentual que eu cadastrei. Bom? Então, é cadastrar e deixar aqui. Se vai usar em todas as notas ou não, não tem problema, porque isso você escolhe na hora como você vai aplicar, tá bom? Mas deixe em todas cadastradas aqui. Depois de cadastrar essas retenções, também tem uma outra coisa que é importante colocar. Eu já estou subindo um pouquinho aqui em cima, ó, é tipos de baixa/lançamento. Quando vocês têm um título, lembra do meu fluxo aqui, ó? Lembra do meu fluxo que eu gerei um título, nananã, e aí eu vou fazer a baixa. Aí na baixa
Eu digo se eu recebi em dinheiro, ou em cheque, ou em cartão, ou foi débito automático, ou pago internet, enfim. Eu digo qual é a forma de recebimento ou pagamento daquele tipo. Então, eu tenho como cadastrar isso. No Navis já vem alguns exemplos básicos, mas é claro que se você precisar de mais outros tipos, é só incluir aqui e o Navis vai ter mais aquelas opções para você utilizar no momento da tela. Tá? Todas essas telas que eu estou saindo e estou voltando, elas são telas de parametrização, ou seja, são telas que eu estou configurando para vocês começarem a utilizar o financeiro. Tá? Então, eu coloquei lá cadastro de informação, aqui, ó, classificação financeira, retenções, contas correntes e tipos de baixa. Agora, o faturamento, a parametrização de faturamento, o que eu preciso fazer para que as receitas realmente aconteçam? Então, eu ainda estou configurando o sistema. Eu vou voltar no cadastro de projeto e vou mostrar uma informação importante para vocês. Toda vez que eu cadastro um projeto, eu tenho que dizer aqui embaixo, ó, qual é a classificação financeira quando eu gerar uma receita deste projeto, que ele vai utilizar lá no contas a pagar e receber. Então, reparem que como a informação já vai sair daqui e automaticamente cair lá, né, da agenda de recebimento, eu preciso dizer aqui na tela de cadastro do projeto qual é a classificação que ele usa. É claro que isso não foi abordado antes com vocês, porque até então vocês não sabiam nem o que era a classificação financeira. Eu acabei de ensinar o que é, para que se utiliza. Então, agora vocês sabem qual é o fundamento de se ter uma classificação financeira aqui. Então, todas as vezes que eu gerar uma receita do projeto residencial das flores, ele vai colocar esta receita na classificação elaboração de projetos, que é a que eu escolhi aqui. Tá? E tem que fazer isso em todos os projetos, senão depois eu vou ter inconsistência nos dados para gerar o financeiro ou para gerar uma nota fiscal. Ou seja, é um dado exigido do sistema. Tá? Uma outra coisa que ele exige é ter endereço de faturamento ou pelo menos endereço no cliente, que é dono desse projeto. Então, o construtor Amelo pode ter um endereço, mas o Sopro Residencial das Flores tem o próprio endereço de faturamento. E aí é onde vocês precisam me dizer aqui qual é esse próprio endereço de faturamento. Se for o mesmo do cliente, está fácil para mim. Eu clico aqui, ó, pegar dados do cliente, ele coloca aqui, copia e cola o endereço do cliente dono desse projeto, coloco até aqui um CNPJ fácil, simples, para fingir que eu tenho um CNPJ, e no mínimo é até aqui que ele pede de informação, tá? Então, se eu não tenho nem no endereço de faturamento, nem no cadastro de cliente um endereço de faturamento, ele vai acabar dando também como inconsistência nos dados, ou seja, eu preciso de um endereço de faturamento, principalmente se você for gerar nota fiscal, e principalmente se você pretende usar o módulo de nota fiscal eletrônica, né? Que por enquanto nós só temos um módulo para o município de São Paulo, mas que é necessário da mesma forma, tá? Então, façam essas duas informações em todos os cadastros de projeto, tá? Deem um ok para gravar essa informação, porque ele vai influenciar lá na hora de eu fazer a receita do projeto, tá? Então, tudo isso foi o quê? Parametrização e configuração, para que quando você chegue no meio do processo, você não tem que, eu não coloquei classificação financeira, eu não botei retenção, eu não coloquei o endereço no projeto. Aí tem que parar o processo e ir lá, cadastrar aquilo e voltar. Então, se você puder deixar isso tudo já parametrizado, o fluxo, o processo vai sair mais fácil. Bom? Agora, continuando aqui dentro do cronograma, eu vou mostrar para vocês a tela do contas a pagar e receber. Que no meu desenho bonitinho é esse cara aqui, essa tela central, onde concentra todo mundo. Tá? Então, ela é importante entender tem um atalho aqui, mas eu também posso abrir pelo finanças. Finanças, contas a pagar e receber, ou este aqui, CPCR. Tá? Esta tela ela é composta de várias partezinhas, mas eu vou explicar uma a uma. Tá? Não se assustem com a quantidade de informações e coisas que já tem aqui, porque eu tenho um financeiro tecnicamente alimentado para poder ter exemplos para vocês. Porém, o mais importante que vocês entendam é que dá para controlar empresa por empresa separado. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse mais de uma empresa financeiramente falando, é possível que eu visualize ela aqui. Lembra que lá no comecinho da parametrização do
sistema, eu falei, olha, se precisar de mais de uma empresa financeiramente falando, controlar o fluxo dela de caixas separados, cadastre da empresa financeira, né? Além da principal, podem colocar outras. Se não tiver, não tem problema, vai ser sempre a única que vai mostrar ali. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vejo por empresa. Depois, aqui em cima, eu tenho os botões de manipulação, né? Então, manipulações de títulos. Eu posso incluir títulos, editar títulos, excluir títulos, transferir eles de uma empresa para outra, né? Que no caso, às vezes, eu criei na empresa errada, aí eu tenho que apagar, incluir outra de novo, eu transfiro. O replicar, que vocês já vão aprender, que é pegar uma conta e replicar para vários meses para criar, na verdade, um planejamento, né? Para criar uma previsão daquilo para vários meses. O baixar, que é a ação de confirmar que recebeu ou pagou aquilo. O estorno está apagado porque ele é o inverso, é desfazer a ação do baixar, ele não vai estar ativado agora. O conta corrente, que é para abrir as telas da conta corrente, verificar uma a uma, né? As telas que eu digo da conta corrente, são essas telinhas aqui que eu falei que existem de contas correntes, tá? Então, essas aqui, deixa eu botar de vermelho. Então, essas contas correntes aqui. Folha de autorização é para você imprimir o título com os dados dele, valor, data, empresa, cliente, projeto, enfim, tudo que tem a ver, tá? Esse botão aqui, imprimir, é para tirar um relatório do que você filtrou na tela, ou seja, existe aqui uma série de filtros que eu já vou explicar. Então, o que você filtra, você imprime, né? Executa, e o que você mostrar na tela, você imprime, para tirar um relatório. O GED, né, o NFSE não está ativado porque eu não estou com nota fiscal eletrônica ativada. Porém, se eu tivesse, já teria um botão aqui para pegar um título de receita e gerar uma NFE já direto dessa tela. O GED, que é aquela parte do sisteminha que você pode digitalizar informações, como imagens, e-mails, ou até mesmo vincular a um documento importante. Então, eu posso pegar um título financeiro e vincular a uma imagem, tá? Lembrando que esse é um módulo adicional do sistema e ele é à parte. E é aquele imprimir que vocês já conhecem, se vocês viram os treinamentos anteriores, que é aquele imprimir que eu consigo manipular as colunas, fazer filtros. Então, nessa tela também funciona do mesmo jeito. Aquilo que eu filtrei na tela, eu levo para aquele gerador de relatórios onde eu posso manipular as colunas, editar, fazer filtros e trabalhar em cima dos dados, fazer visões, gerar para o Excel, ou simplesmente gerar um relatório diferente, mais personalizado. Tá bom? Então, eu também tenho este botão aqui na tela do financeiro. Então, esses botões aqui, a gente vai aprender daqui a pouco um pouquinho mais sobre eles, mas eu vou explicar o que eles concentram, quais são as atividades deles. Aqui embaixo tem filtros. Filtros de datas, que podem ser por vencimento, ou quando eu encontrar uma setinha dessa, eu alterno o filtro, ó, por emissão ou por vencimento, tá vendo? Eu quero ver se é uma pesquisa por fornecedor, não, eu quero fazer uma pesquisa, vou alternar a pessoa, por cliente, por contato, por usuário, tá vendo? Então, eu alterno para fazer uma pesquisa por datas ou por tipos de pessoas diferentes. Aqui é conta não está ativado, né? Porque eu não estou na parte de baixo ainda. Apropriação, ou seja, para onde que eu estou vinculando essas informações? Primeiro, a apropriação que é mais obrigatória do que tudo, a classificação financeira. Então, aqui eu posso também filtrar, eu quero ver tudo que eu lancei de despesas de 13º. Eu seleciono a classificação que eu fiz. Eu posso ir pela lupa, ou eu posso vir aqui, seleciono e executo o filtro e verifico tudo que eu lancei de 13º salário. Tá? É claro que as datas que você vai colocar e os outros filtros vão influenciar nisso também. Aqui eu posso verificar para qual cliente e projeto você está vinculado. Aí você vai falar, Tatiana, mas não tem já um cliente aqui? Na verdade, isso aqui é a pessoa dona do título. Porém, eu posso ter um título que é para casa de pão de queijo, mas está apropriado para um outro projeto. Ou eu tenho aqui, por exemplo, se eu for pegar um serviço de especificação, né? É claro que está errado que eu tenho que comer eletropaulo, mas é
É um serviço de especificação que está vinculado à construtora Melo do projeto X, entendeu? Residencial das Flores, ó. Então, eu tenho como vincular, né, um título para algum projeto, mesmo que ele não seja do mesmo cliente, como, por exemplo, uma SE, um serviço de especificação. Tá? Então, eu também tenho como filtrar por essa informação. Outro tipo de filtro é, quero ver só receitas. Né? Vou apagar aqui para mostrar o exemplo. Quero ver só receitas. Escolho, dou executar filtro. Quero ver só despesas. Escolho, dou executar filtro. Tá? Quero ver ambos, os dois. Tudo que eu escolher aqui só vai funcionar quando eu der executar filtro. Tá? Quero ver categoria. Ó, ver por despesas ou receitas diretas ou indiretas. Essa, Tatiana, o que são receitas e despesas diretas e indiretas? Tá? Independente de ser receita ou despesa, um título ele pode estar vinculado a um projeto ou não. Então, significa, por exemplo, que eu tenho aqui algumas receitas de alguns projetos, algumas SEs, algumas notas fiscais, tá vendo? Tudo isso pertence àquele projeto, ou Residencial das Flores, ou Pão de Açúcar Avenida Brasil, tá vendo? Ou esse projeto ADM aqui, que eu crio para colocar os salários de quem apropria, que é um detalhe que eu já vou entrar. Então, coisas diretas são coisas que são vinculadas diretamente de um projeto, são oriundas dela. Então, eu tenho que vincular esse projeto porque pertence a ele. Agora, quando isso não é feito, ou seja, quando eu não vinculo a cliente e projeto, quando eu executo o filtro, por exemplo, ó, contabilidade. A contabilidade que eu tenho lá como meu prestador de serviço, ela tem que ser vinculada a um cliente de projeto? Não. É um custo da empresa. Né? A minha eletricidade, telefonia, isso daqui, por exemplo, a Tatiana, que é uma autônoma que trabalha para mim, quando ela precisa de algum serviço dela. Então, esses tipos de despesas, ou até receitas, se fosse o caso, é difícil acontecer, mas pode existir, elas são indiretas porque elas não são oriundas, não são vinculadas a nenhum cliente de projeto. Tecnicamente falando, são despesas do escritório. Então, principalmente despesas fixas, como eletricidade, telefonia, internet, salários de pessoas administrativas ou diretoria, por exemplo. Se eu tenho aqui uma pessoa que cuida do financeiro para mim, né? Por exemplo, a Elisângela cuida do financeiro do Naves. Né? A Elisângela, ela é um custo indireto. Nós tendo clientes ou não, a Elisângela tem que existir, porque ela tem que fazer a administração e o financeiro do sistema. Né? Agora, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma pessoa que só fizesse projeto de estagiário. Tá? Esse estagiário, ele apropria horas, ele automaticamente já se joga um pouquinho em cada projeto, todos os dias que ele trabalha. Então, se ele já está se distribuindo nos projetos, eu não preciso que o Naves distribua ele de novo. Porque é isso que acontece quando uma coisa é indireta. O Naves ele tem que saber o que é direto e indireto para justamente falar assim, olha, se isso é direto e já pertence ao projeto, o custo ou a receita vai ser só dele. Agora, se tem alguma coisa que é indireta, lá no final, lá no resultado de análise do projeto, para saber se eu tive um sucesso com ele, se eu tive lucro, todas as despesas ficou dentro do custo, né, da receita que eu cobrei e tudo mais, eu tenho que ratear, ou seja, eu tenho que pegar um pouquinho de cada uma dessas contas e jogar um pouquinho para os projetos. Então, vem daí até a minha explicação para a Tatiana, por que a Tatiana, que é autônoma, né, ela está recebendo aqui, por exemplo, um salário de autônomo, e quando você pegou aqui, por exemplo, as diretas, tinha aqui o Wagner recebendo um salário. Né? Porque o Wagner, ele é uma pessoa que apropria em projetos para mim. O Wagner, ele já se distribui um pouquinho no GPA, no Residencial das Flores, na Loja Barra Funda, na residência do fulano. Então, ele já está se alocando um pouquinho a cada hora. Então, o custo dele ele já distribuiu. Se eu deixo ele como um custo indireto também, ou seja, se eu lanço o salário dele e não vinculo a ninguém, ele também vai querer ser rateado lá no final. E aí eu vou duplicar o Wagner.
Eu vou lançar o Wagner 2 vezes. Ele mesmo está se jogando, né, nos projetos, e eu vou jogar ele de novo, dizendo para o Naves que nem direto. Aí você fala, Tatiana, mas que projeto ADM é esse? É um projeto que eu criei, é um projeto administrativo, em que o cliente é a própria empresa, né? Então, entendam bem, vocês vão cadastrar um projeto, sim, que tenha o nome da empresa de vocês e que o cliente realmente são vocês. Ele não vai servir para apropriação, ele não vai ter análise, ele não vai ter rótulo, ele não vai ter ordem de serviço, ele não vai ter nada. Ele só vai servir para separar, diferenciar pessoas que apropriam para pessoas que não apropriam. Então, voltando ao exemplo, o Wagner, ele é uma pessoa que ele apropria as horas. Então, eu vinculo ao projeto ADM, porque coisas diretas não são rateadas, então eu não vou duplicar o custo do Wagner. Agora, a Tatiana, por exemplo, aqui ó, no curso direto, que é uma autônoma que trabalha para mim em vários projetos, né? Eu quero que ela seja rateada, porque a Tatiana não apropria a hora. Eu peço ela para fazer um serviço de um projeto aqui, um projeto ali, então eu preciso que ela seja rateada. Ou a própria Elisângela, por exemplo, a Elisângela do financeiro. Né? Ela tem que estar aqui, tendo projeto ou não, ela cuida do financeiro. Então, é um custo da empresa como se fosse energia, como se fosse telefone, como se fosse aluguel. Então, ela é indireta. Então, ela também vai entrar no rateio, porque ela é indireta, e vai entrar nos custos de projetos, para lá no final eu analisar se além das despesas dele própria, de horas, né, coisas que foram vinculadas a ele, como flotagens, viagens, etc., ele também suportou ou conseguiu receber a carga dele de custos indiretos, são custos que obrigatoriamente tem que ter no escritório, e tecnicamente um projeto deve conseguir cobrir, arcar com isso para que eu tenha lucro, ou pelo menos não saia no prejuízo. Tá? Para isso que serve. É uma explicação longa, é um pouquinho complicado visualmente de dizer, mas é importantíssimo para o projeto, tá? Principalmente na hora de analisar o resultado dele. Então, de cara já aconselho, ó, vou mostrar até o meu projeto criado para vocês não confundirem. Sair da tela do financeiro, projetos, tem aqui, ó, projeto ADM, tá vendo que ele não segue nomenclatura, número, nem nada, ele é um projeto, que é o nome da minha empresa, é um projeto do tipo qualquer, não precisa colocar nada de informação, nem ordem de serviço, nem agenda de recebimento. Ah, botei aqui mais de exemplo, tá? Que eu estava fazendo com uma outra aula. Mas ele não precisa ter nada, nem rótulos, nem nada. Ele vai ser um projeto só para diferenciar pessoas que apropriam das que não apropriam, tá bom? Então, crie esse projeto também. Depois você tem como dizer para o Naves que ele é um projeto administrativo, não se preocupem, tá? Ele não vai ser também fonte de análise. Eu tenho como tirar ele e falar, olha, isso aqui é um projeto administrativo, você não tem que usar ele como exemplo. E aí ele não utiliza ele para as análises, tá bom? Vou voltar no contas a pagar e receber. Vou ensinar para vocês como que eu incluo o título, como que eu excluo, como que eu edito, replico isso, ou seja, eu vou criar algumas coisas aqui com vocês. Então, a primeira coisa para vocês entenderem é que existem duas guias aqui, guia em abertos e baixados. Por enquanto, eu estou na guia em aberto, porque eu estou vendo aquilo que não foi confirmado ainda, porém já está programado. E, Tatiana, por que você está vendo aqui tanto contabilidade, tanto eletricidade, tudo junto? Porque eu estou vendo de várias datas, ó. Vencimento mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11. Aliás, eu tenho que baixar minhas contas. Ó, tem muita coisa aqui atrasada que eu não baixei. Mas se eu quisesse ver, por exemplo, só desse mês, eu digitaria aqui, ó, do 1 do 11 a 30 do 11. E aí eu estou vendo só exatamente aquilo que eu tenho pago dentro para pagar dentro daquela data, tá? Eu vou botar aqui vencimento. Pronto. E aí ele fez o filtro para mim, tá? Vamos supor que eu quero criar mais uma aqui. Então, eu quero criar, na verdade, aquele meu custo de aluguel que eu ainda não coloquei. Né? Então, eu quero criar ele aqui para colocar ele dentro do financeiro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, incluir um título. Esse título é um título de despesa nesse momento.
E como ele é de um fornecedor, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, escolho a minha imobiliária Novular, não tem número de documento. Eu vou criar ele todo dia 10, tá? Porque dia 10 é o dia que eu pago o aluguel. Então, todo dia 10. Então, emissão e vencimento, tá? O valor, porque eu pago 3 mil pelo local, eu vou incluir no título, tá? Lembre-se que eu estou fazendo ele na mão aqui, preenchendo os dados. Classificação financeira. Eu tenho que colocar, ela é obrigatória, tá? Então, eu vou vir aqui, que eu tenho umas despesas administrativas, e ele vai estar justamente aqui, ó, aluguel, tá? Eu vou vincular algum cliente de projeto? Não. Isso é uma despesa do escritório. Então, automaticamente, como eu não vou fazer uma apropriação, ou seja, eu não vou fazer um vínculo com o cliente projeto, ele vai virar uma despesa indireta, uma despesa do escritório, tá? Poderia colocar alguma observação aqui ou não, tá? Se isso fosse alguma coisa que fosse pagar parcelado, eu colocaria o total e mandaria o Naves parcelar em quantas vezes fosse necessário. Nesse momento, ele é um tipo de título que não é, tá? Se eu precisasse gerar retenções, eu marcaria aqui para ele poder abrir aquele cadastro de retenções e gerar. Eu vou gerar uma receita de exemplo daqui a pouco para vocês, e aí eu faço um exemplo de retenção, tá bom? Incluir o título, dei OK. Não vou continuar incluindo agora, mas ele já vai me mostrar aqui a imobiliária Novular e o valor. Vendo? É um título que eu incluí na mão como todos os outros. Só que aí eu penso assim, poxa, agora no mês que vem eu vou ter que fazer de novo, no mês de janeiro de novo, em fevereiro de novo. Então, eu já vou dar a dica de, colocou uma conta que é fixa, replica. O que é o replicar? Eu seleciono e digo quantos meses eu quero replicar. Eu poderia colocar quantos meses eu quero replicar? 440 meses. Entendeu? É claro que eu não preciso fazer isso nessa quantidade exorbitante. Geralmente eu recomendo de colocar de 6 em 6 meses ou de ano a ano. Até. Porque se esse valor mudar, você não replicou muito para frente. Então, eu posso colocar um de um ano, eu ponho 12 meses, e daqui até no final do outro ano eu tenho um título lançado com esse mesmo valor, só que com datas separadas, ou seja, cada um numa data diferente. Então, 10 do 11, 10 do 12, 10, aí depois vai estar 10 do 1 de 2017, 10 do 2 de 2017, que vai incrementar lentamente, tá bom? Esses títulos replicados, eles tendem a aparecer, ó, eu vou colocar aqui 2017, só para vocês entenderem, eles aparecem conforme o filtro que você faz. Então, se você faz um filtro grande, como eu acabei de fazer, você vai ver todos eles replicados. Se você faz um filtro pequeno, você não vê todos eles, né? Você vê só da data correspondente. Mas vocês podem reparar aqui, ó, que ó, ele criou basicamente todos os 12 meses que eu pedi. Você criou até mais um aqui, só que como você está vendo, então, não vou mostrar. Então, criou aqui todos os títulos que eu preciso para todos os meses, quando, por exemplo, pegar aqui, do dia 1 do 12 ao dia 31 do 12, ou as contas do mês que vem, eu já tenho, aquilo que é fixo, já está pré-determinado sempre para aquele mês. Tá? Então, isso aqui que vocês estão fazendo é uma forma de criar já previsões de despesas dentro do financeiro. Outra coisa que dá para fazer, 2 cliques, você edita, ou seja, vocês podem reparar que eu tenho aqui, por exemplo, a Eletropaulo. Nem sempre a conta veio de 150 certo, mas eu repliquei com o valor de 150 e nesse mês a conta veio R$600. Eu vou lá, altero o valor e dou OK. E aí ele entende como 600 e eu utilizo o valor que realmente veio correto na conta. Tá? Então, se o valor é fixo, ótimo, vocês não precisam mudar. Se o valor varia conforme o mês a mês, mesmo que um pouco mais varia, você tem como editar o título e colocar a informação que quiser. Não só valor, como data, como vínculo, como classificação, pode-se fazer isso.
eu vou vir aqui e excluir, por exemplo. Se eu não quero, vamos supor que eu não quero esse título, eu seleciono em cima e dou excluir. Deseja realmente excluir esse lançamento? Se eu disser que sim, ele vai apagar e pronto, o lançamento está excluído, se eu fiz errado. Tá bom? O baixar, daqui a pouco eu entro em detalhes. Eu vou pular um pouquinho e vou vir aqui para o folha autorização, para mostrar para vocês um título impresso, ou seja, para o que pode imprimir do título. Inclusive, é utilizado em algumas empresas para fazer controle de visto. Quem solicitou, quem vai pagar por aquilo, né? Ou eu dou isso, às vezes, para alguém fazer uma conta no banco, ou ir lá pagar a conta no banco, com motoboy, ou coisa parecida, tá? Então, eu tenho como ter uma área também de vistos, se na sua empresa for necessário esse tipo de visto de autorização. E como eu fiz um filtro aqui, por exemplo, se eu pedir para imprimir, expandir os dados do relatório, ele mostra a observação, tá? Por enquanto eu não vou mostrar. Eu vou dizer que não. E aí eu vou dar um zoom aqui no relatório para vocês olharem direitinho. Peraí, deixa eu fechar aqui. Tá melhor? Então ele pegou o contas a pagar e receber em aberto, ou seja, está planejado, com filtro da ação projetos, vencimento no dia 1/12 a 31/12. Ele encontrou exatamente esses títulos, dessas classificações, com esses valores brutos e líquidos e o total que isso deu. Tá? Por enquanto, eu tenho só despesas, não tenho receitas. Tá? Eu vou vir aumentar aqui um pouquinho meu filtro, desde o mês 6, eu tenho algumas receitas e vou usar elas de exemplo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui pegar essa nota 325, é uma nota fiscal que eu gerei pelo sistema, por exemplo, ou fiz manualmente a receita, isso não importa. Eu posso incluir, é claro, uma receita, eu só modificaria aqui para receita, escolheria o cliente, modificaria só os dados que eu estou colocando, mas eu vou pegar uma pronta e quero usar ela para gerar retenção, ó, só para dar um exemplo. Então, quando eu gero retenção, lembra que eu cadastrei duas, ó, o ISS e o IR, tá? Cada uma com o seu percentual, então o valor bruto era 5.000, gerando ISS e IR neste título, ele é que passou a ter esse valor líquido e aí eu vou gravar. Ele está falando o seguinte, após o momento que você incluir a retenção, não tem como mais tirar nem alterar, tudo bem? Sim, eu vou efetivar. E aí, ó, eu não mexo mais no valor, tá vendo? Porque o Naves é que vai controlar agora, ó. Ele criou esse mais verde, isso aqui significa que o título tem retenção, e se eu dou um clique em cima, ele me mostra quais são as retenções que tem, ó. ISS e o IR, o quanto foi cada um. Eu não sei se vocês lembram, mas lá tinha uma marcada com uma opção de gerar o título de IR e ISS e outra não. Né? O que eu quis dizer com isso? Quando eu gero essa retenção que não tem nada marcado lá, que eu só simplesmente mandei ele abater o valor do percentual, ele vem aqui, coloca o percentual descrito para quem é o que eu estou pagando essa conta, né? No caso aqui vai ter prefeitura, Receita Federal, vai ter que ter esses fornecedores também, tá? Então anotem aí para anotar, para cadastrar, para quem vocês pagam os impostos também, como fornecedor. E aí, esse título, né? Esse título aqui criado, ele só serve para separar o valor bruto do valor líquido, ora, 5.000, 4.525. Agora, se por um acaso eu gerei esse título, né, e estava marcada aquela opção dele gerar uma despesa, eu vou pegar aqui despesas, eu só vou fazer um filtro para ficar melhor, deixa eu enxergar. Ó, despesas da nota 325, ela não existia, ó. No dia 1/7, o valor bruto, o valor líquido da ação sistemas, que é para quem eu pago. E o que é isso aqui? É o ISS. Ó. Então, o ISS, como eu pedi para ele gerar um título a cada receita que eu aplicasse ele colocou uma despesinha do valor do ISS. Então, na verdade, você não precisa criar isso, porque quando vir a guia do ISS, você vai falar a soma total e você vai pagar. Agora, vamos supor que você queira conferir se aquele valor que vem na guia bate com todos os ISS de notas que você tem. Aqui vai ter um monte de ISS, você vai somar tudo, e aí você baixa todos juntos, representando o valor total
do ISS. É possível fazer isso. Como eu disse, tem que ser um controle muito bem elaborado e ter tempo hábil para fazer isso. Geralmente o pessoal não quer que eu faça isso, faz igual o IR. Vocês viram que o IR, ó, eu vou voltar aqui para o ano. Vocês viram que o IR ele não criou, ele tem a nota fiscal aqui, mas não criou nenhuma despesa IR, né? E não colocou lá um título separado da despesa, ele só fez o bruto e líquido. Que é o que, sei lá, eu vou chamar de 98% dos sistemas que eu já implementei fazem essa técnica, tá? Porque quando vinha a guia de pagamento, você vai lançar uma despesa de ISS, aí sim, você joga na classificação financeira de retenções, e aí você pagou aqueles títulos, aqueles valores para aquele mês, tá? Bom, essa praticidade de lançar coisas, excluir, editar, isso você vai vendo com o tempo. Mas se você já puder lançar todos de início, já replicar aquilo que se repete, principalmente até a parte de salários e tudo mais, não esquecendo, gente, de salários, ó, vou abrir um aqui do Wagner. De salários, eu vinculei aqui, ó, o cliente, o projeto, tá vendo? Projeto administrativo, de não ratear o salário do Wagner. Repliquem, tá? Já deixa meio que criado essas coisas básicas para você só mexer em esporádico, ou trocar um valor ou outro que precisar, ou criar alguma coisa diferente do cotidiano, tá bom? Eu ensinei como basicamente colocar despesas. Agora eu vou fazer com que as receitas caiam aqui, igual essas estão, tá? Então, eu vou fazer o processo de faturamento com vocês agora. Então, eu vim aqui, ó, eu mostrei a tela do quanto a pagar e receber para vocês completos. Agora, eu vou mostrar a tela de consulta de faturamento, como faz nota fiscal e INFS. Eu não vou conseguir gerar uma INFS agora, porque eu não tenho aqui o PUB do Serasa ou de alguma outra sisteminha, né, que faz o intermédio da certificação digital que precisa. Porém, até o passo antes dele vai ser possível, tá? Porque depois dele já é a nota na tela, impressão. Já é a nota na tela certinha que vai precisar imprimir ou enviar para o seu cliente. Começando, vindo em finanças, só para vocês entenderem que a tela de consulta de faturamento fica no menu finanças, ó. Finanças, consulta de faturamento. Eu estou abrindo esta tela aqui. Reparem bem nela, porque eu também vou abrir ela lá pela agenda de recebimento, mas aqui lá é um atalho, um caminho rápido para esta tela que vocês estão vendo aqui. Então, é a mesma, só que eu abro por caminhos diferentes, tá? Essa tela de consulta de faturamento é aquela tela intermediária que eu desenhei aqui para vocês, ó, que faz o controle. Então, ela está entre os projetos e entre o financeiro. Aqui ainda não cai no financeiro, mas é a tela que você faz com que vá para o financeiro. Tá? Então, eu estou no meio do processo. Eu estou mostrando ela aqui para que vocês vejam que a mesma tela está no menu finanças. Porém, eu vou por lá, pela agenda de recebimento, que provavelmente vocês estiverem mexendo, vocês vão abrir bastante por lá também. Então, eu vou abrir o cadastro do projeto. Vou abrir aquele GPA lá, que eu já tinha algumas coisas para receber. Então, aqui, ó. E eu vou fazer o processo com mais uma receita que eu tenho. Então, lembrando que eu vim aqui, eu dei um incluir, eu cadastrei. Ou lembre-se de que dá para escrever um total aqui, ó, conta tudo em branco. Você escreve o total e manda o NAS gerar as parcelas, como eu havia feito com vocês antes, tá? É só girar automáticas para fazer parcelas com vencimento. Tinha uma aqui que eu não fiz, ó, posso fazer com vocês rapidinho. Agenda, ó, isso aqui eu não fiz. Porque esse projeto deu valor aqui. Aí eu vou vir aqui. Esse é o total. Eu vou mandar o Naves gerar parcelas automáticas, tipo de 30 em 30, tá? Pagamento mensal. Se eu pedir por fases, ó, posso pegar das fases da proposta, ou das fases do projeto, ou das fases da empresa, tá? Eu não sei se esse é fiz por proposta, deixa eu ver. Faz feito, ele pega das propostas. Acho que eu fiz. Isso. Então, ó, isso daqui, por exemplo, na minha proposta, está por etapa de entrega, tá vendo? Eu só vou liberar quando eu tiver essas etapas entregues. Então, vamos supor que essa daqui eu terminei.
Então, eu já gerei, né, a parcela, eu vou liberar esta aqui, ó. Aí ele está dizendo, ó, a parcela é sem data de vencimento, ou seja, eu preciso, no momento que eu libero, ou seja, se uma etapa se completou, eu preciso informar a data de emissão e vencimento. Se você faz a gestão financeira separada, por exemplo, se eu tenho alguém que pode me dizer que terminou, mesmo não sendo do financeiro, como, por exemplo, um fornecedor, existem permissões em que isso aqui fica oculto, esses valores ficam ocultos, ele só consegue vir na concepção do produto e liberar, só isso. Até sem data ele consegue. Só para dizer assim, olha, essa etapa eu terminei, se quiser faturar financeiro, pode faturar. E aí o financeiro vai, claro, controlar isso através daquela tela de controle de faturamento, que ele viu que já está liberado ou não, por isso adquiriu. Nesse caso aqui eu vou editar, porque eu tenho que colocar uma data de vencimento, vamos supor que eu vou botar aqui dia 12, dia 11, uma data de vencimento e emissão dia 10. Eu permiti dia 10, dia. Tá? Eu poderia já clicar liberado aqui, eu não vou fazer isso. Eu quero usar aqui, ó. Quero clicar em cima, quero usar esse botão, mas é o mesmo efeito, tá? Deseja realmente liberar todo o pagamento? Sim. Se eu quisesse liberar 2, 3 de uma vez, eu poderia. Eu não poderia, mas teriam que ter datas aqui também, tá? Então, esse processo de liberar pode ser feito pela própria pessoa que faz a gestão do financeiro, né? Às vezes vocês têm um procedimento de e-mail interno, de, terminei a etapa tal, pode ser liberado, né? Então, se já existe um processo interno legal, se não existe, pode ser utilizado pelo Naves. Então, a pessoa vem aqui, libera a parcela e o financeiro consulta só o que está liberado para ele faturar, tá? E aí, eu vou abrir a tela de controle de faturamento, que é o local que eu consigo consultar isso. Então, o que é importante olhar aqui, ó? O período que eu estou filtrando, se eu for fazer coisas agora de novembro, eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui do dia 1 do 11, né? Fazendo faturamento, você faz mês a mês, geralmente. Então, a Beth já fez o 11, vou executar o filtro e vou ver o que eu tenho de vencimento liberado nesta data. Ou seja, eu posso até ter coisas que não estão liberadas, mas que vencem nessa data. Então, por exemplo, ó, liberado aqui no meu filtro está igual assim. Eu vou botar igual a não e vou executar. Nada nesta data realmente não está liberado. E ambos é ver os dois juntos, só vai aparecer aqui, tá? Agora, por exemplo, se eu vir um pouquinho mais para trás, executar o filtro, ó, tudo que está liberado, ó, tem além desse projeto que eu estava fazendo, tem mais 3 parcelas desse construtor aqui, ó, potencial das coisas que eu tenho que gerar, que já está dentro da data de vencimento que eu preciso emitir, tá? Os que não estão liberados dentro desse período, eu executo e vejo, ó, essas duas ainda não estão liberadas, tá? E ambos, vejo as duas que estão juntas. Então, eu consigo fazer esses 4 filtros aqui, ó, que são exatamente as 4 etapas. Eu faço a liberação, gerando o faturamento, que é gerar uma nota fiscal por dentro dos Naves, automaticamente ele também gera o que você vai receber. Se eu não for fazer o processo de nota no Naves, do liberado, eu já gero contas a receber. E automaticamente, quando eu faço esse processo, né, ou outro de faturamento, eu estou fazendo justamente isso aqui, ó. Estou mandando ele pegar daqui e já jogar o financeiro, tá? Então, é o que eu vou fazer com vocês agora. Gerar o financeiro. E pago é quando eu baixo o título, ou seja, está lá já no financeiro, e eu baixei falando, olha, o cliente pagou essa nota, eu recebi. Aí ele vem aqui e coloca o destino no pago. Então, se vocês olharem aqui, ó, existe um local para ver tudo. Ó. Eu vou colocar tudo ambos, só para vocês verem que ele preenche conforme a necessidade. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, parcelas que foram liberadas, que já foram faturadas, que gerou para receber, que recebidas eu já recebi tudo. Ó. Tá vendo? Que projeto foi? Aí eu consigo ver aqui do lado. Ó. Aqui, por exemplo, eu recebi, ó, dele, tá? Uma coisa antes de gerar é, por que aparece esse X vermelho aqui? Ó? Lembra que eu falei que poderia haver inconsistência nos dados para gerar um faturamento ou um ponto de receber? Eu preciso que o cadastro daquele projeto esteja completo. Então, aconteceu alguma coisa no cadastro que está faltando. Então, o que eu falei aquela hora? Olha, no cadastro do projeto, estou voltando aqui, ó, no cadastro do projeto, tá? Casa Pão de Queijo, Matriz, ó.
Vem aqui. Projeto. Esse aqui está colaboração, acho que esse daqui não é o da Barra Funda. Ah, é o da Barra Funda. Projeto. Barra Funda. Projeto. Ó, eu estou abrindo a telinha anterior, tá? E aí eu vi que não tem classificação, ó. Então, elaboração de projetos. Tem direito de faturamento? Ó, não tem, tá vendo? Vou pegar os dados do cliente, vou botar aqui o complemento, vou botar tipo segundo andar, vou criar aqui no CNPJ. Se tivesse um próprio dele, vocês já colocariam. E aí eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, automaticamente ó, sumiu o X vermelho, ou seja, não tem mais inconsistência de dados. Eu posso agora gerar o financeiro, tá? Eu vou pegar o resto do filtro normal, só o liberado igual assim, que eu quero ver só o que está liberado. E aí eu vou gerar esses que estão liberados. Eu poderia fazer um a um, eu posso selecionar todos, fazer vários de uma vez, tá? Isso vai depender de como eu vou querer fazer o financeiro disso, né? Eu vou gerar, por exemplo, esse loja Barra Funda no processo de gerar faturamento, que é gerar nota, tá? E os outros 3 eu vou gerar um contas a receber normal, sem gerar nota. Vou fazer os 2 processos e vou mostrar o que tem de diferente neles, tá? Mas no fim, todos vão cair no financeiro e todos vão ter um contas a receber, tá bom? Então, esses 3 aqui, ó, selecionar, eu vou mandar gerar um CR, tá? Ele pergunta para qual empresa eu estou gerando e se tem um número de documento. Porque eu já tenho o número da nota. Se eu tiver o número da nota, se eu gero lá pelo site da prefeitura, né, da minha cidade, do meu município, eu vou pôr aqui a nota 855, eu vou dar OK. Aí, deseja gerar o financeiro? Sim. Ele vai perguntar da próxima, ó. Eu já é gerado com sucesso, ó. E foi embora. Toda se for 855, tá? É claro que no momento que vocês estiverem fazendo, se for uma nota diferente da outra, peguem e façam uma individual para colocar um número separado, tá bom? Ele perguntou 3 vezes, porque eram 3 notas. Ele apagou? Não. Ele só não se encaixa mais nesse filtro, ó, né? Então, agora eu tenho aqui contas a pagar, contas faturadas, sim. Ó, agora ele está aqui, faturado, né? Pode receber não, pago não, liberado sim. Então, ele vai aparecer nesse filtro aqui. Desculpa. Não é faturado, é conta a receber que eu gerei. Ó, ele vai mostrar aqui. Tá vendo? Todos os que eu mandei, tá? Agora, aquele outro, ó, que eu quero gerar nota, eu vou clicar nele e vou gerar faturamento. Lembre-se, gerar a nota por dentro do sistema não basicamente vai fazer uma nota fiscal eletrônica. Porém, a base para a eletrônica é a nota fiscal já do Naves, feita, completa. Então, se vai gerar a nota fiscal eletrônica, precisa primeiro gerar a nota normal por dentro do sistema. Se não puder utilizar a eletrônica, pode usar a nota fiscal do Naves como forma de controle, para vocês terem a nota gerada, com que valor foi debitado, sobre o que valor, com retenções, observações. Então, pode-se usar como uma forma de controle. Ele faz a incrementação dos números iguais, né? Então, ele tem um controle. Quando cancela a nota, cancela aquele número também. Então, o controle, antes de existir as notas fiscais eletrônicas, poderiam ser feitos no Naves normalmente, né? É que como mudou a lei, criou-se a nota fiscal eletrônica, então tem que seguir, né, a lei. Eu vou dizer qual é a empresa. Vou dizer o imposto que eu vou gerar em cima. Eu poderia agrupar mais de uma nota, tá? Eu não quero agrupar. A data de emissão de título e OK. Notas fiscais geradas com sucesso. Então, na verdade, ele gerou um rascunho da nota fiscal para mim. Se eu ponho o faturado igual assim, eu consigo ver aquelas 2 que eu gerei, inclusive a que eu gerei agora, tá? E para ensinar já um outro atalho aqui dentro, ó, eu posso clicar em cima. E se eu clicar aqui, ó, nota fiscal, ele sai dessa tela e vai para a tela nota fiscal. Vocês reparem que eu comecei no projeto, na agenda de recebimento, fui para a consulta de faturamento, estou abrindo nota fiscal sem precisar sair de uma tela da outra. Depois eu posso sair de tudo, é claro, se eu quiser, tá? E depois eu mostro no menu onde que eu acho, mas é no menu finanças também, tá bom?
Então, aqui estão os rascunhos das notas fiscais. Aqui vão ficar as canceladas deles tirem. E as notas fiscais que já têm número, que já foram geradas. Inclusive, tem a 1 e a 2. E a partir dessas é que o botão NFE fica aberto para gerar a nota fiscal eletrônica em cima dele. Tá? Então, eu vou pegar um rascunho, vou editar ele. Ele está com todos os dados aqui. Né? Posso mudar alguma informação, colocar alguma observação. Gravo o rascunho. Posso até imprimir para ver como que fica essa nota. Ó. Isso aqui é a nota fiscal do Naves. É claro que tem que ter o logo ali da empresa de vocês, tá? Com valor, com débito e crédito, o total. Tá? Então, a nota está aí. Pode ter algumas opções de impressão, por exemplo, como aparecer fatura ou nota fiscal, layout com dados bancários ou não, que aí você escolhe que conta bancária você quer que apareça. Né? Eu posso deduzir impostos no rodapé, sim. Aí posso ter mais de uma via. Eu vou dar um ok. Então, eu coloquei aqui, ó. Aqui é o valor total. Aí aqui, deduzir os impostos. Aqui, ó, informação sobre o projeto, informação da conta corrente do depósito. Então, ele tem um controle legal de notas, tá? Se eu quero que fique assim, eu gravo a nota, gerei a nota fiscal, agora ela tem um número. Então, na hora que o Del sair aqui, ele vai sair da aba rascunho e vai para notas fiscais. Ó. Vou dar um sair. Ele já não é mais um rascunho, agora ela já é uma nota fiscal. E a partir dela, eu já posso clicar, inclusive, na NFE e gerar. Ele está dizendo que não pode gerar porque tem inconsistência, porque eu não tenho nada cadastrado do meu certificado digital. Não tem o nome, não tem configuração dele, tá? Mas ele pergunta lá ó, qual é o tipo de serviço que eu vou fazer, se vai ter RCS retido, se eu apresento retenções, valor líquido, observação. Aí ele me diz aqui os alertas e erros que teve. E se não tem, e se tem alertas só, ele até deixa de gerar nota. Se tem erros, ele não deixa. O botão está aqui. Eu tenho muito de erros porque eu não tenho nada de configuração. Tá? Mas essa é a tela que abre. A partir do momento que ele verificou que o certificado digital está configurado, está instalado e está rodando, ele já deixa abrir o botão para gerar a NFE. Bom, eu vou fechar, não vou gerar, mas esse é o caminho completo. Tá? Ó, saída dela nota fiscal, saí da tela de consulta de faturamento, voltei para a tela do meu projeto, em que minha parcela já foi liberada. Ele sozinho gerou o FT, porque eu gerei nota fiscal dele. E gerei o CR, porque automaticamente, quando eu gero nota fiscal, ele gera um contas a receber. Inclusive, ele já botou o número da nota aqui. Quando eu baixar, vocês vão ver que ele vai botar aqui como pago e vai botar a data recebida. Tá? Então, eu fiz tudo isso do projeto. Ó, foi o projeto Casa do Pão de Queijo. Tá? Vou dar OK. Vou sair, barra fora. Agora, se eu for olhar no meu contas a pagar e receber, ou seja, eu fiz esse fluxo, né? Agora eu vou olhar lá no contas a pagar e receber. Vamos pegar aqui, ó. Só receitas, vai facilitar a nossa vida. Aqui já dá para ver legal. A nota número 3 e aquelas 3855, ó, que eu acabei gerando com o mesmo, né? Se fosse uma mesma nota com esses valores, ok, poderia juntar e fazer uma só, tá? Mas isso está errado. Então, vamos pôr aqui, era 856. Reparem que aqui pode ser alterado. E se você não colocar número lá, pode vir em branco e aqui você coloca o número, tá? Se você não souber ainda. Aqui é 857. Então, a minha nota fiscal de controle do Naves e aqui a outra que eu gerei, né, só o contas a receber, estão aparecendo. E aqui, essas são as receitas que eu vou baixar. Então, eu vou baixar todas essas receitas, por exemplo. Eu poderia baixá-las em contas separadas, nas datas corretas, tá? Então, mas eu vou fazer o processo agora com uma delas, para vocês entenderem como que faz a baixa. Eu posso selecionar um ou mais títulos segurando Shift. Eu posso fazer essa seleção assim, direto como eu fiz com Shift, ou alternadamente, se eu quiser, tá? Eu fazendo esta seleção aqui, eu venho no botão baixar. Porém, se eu ainda esqueci de colocar alguma coisa, eu quero tirar alguma
alguma coisa dessa lista do que eu vou baixar, eu uso aqui botões. E todos esses itens aqui, né, eu vou pedir para ele baixar numa conta corrente, que são aquelas que eu tenho cadastradas. Tipo de baixo, eu vou botar aqui pagamento automático, tá? Não tem número de cheque, se tivesse, por favor, coloque. Datas importantes, data da baixa e data do movimento, tá? Data da baixa é quando você efetivamente está fazendo aquele pagamento ou quando recebeu aquilo. Movimento é quando vai entrar na conta. Se é um débito automático, por exemplo, se for um pagamento via TED, via DOC, via TED, por exemplo, cai no mesmo dia, se concorda comigo que a data da baixa, que é quando você pagou ou viu que recebeu, vai ser a mesma data que vai entrar na conta. Agora, por exemplo, você pode ter um DOC pendente, lá um cheque pendente na conta, que você vai baixar no dia 8, mas ele só vai entrar no movimento no dia 9. Porém, você já sabe no dia 8 que ele está lá pronto para cair, tá? Então, eu posso colocar essas datas iguais ou diferentes, dependendo do tipo de movimento que eu faço. Vou escolher a opção baixar individualmente, porque cada título aqui é um título. Eu estou baixando todos juntos, mas cada um é um. Se isso fosse uma coisa só ou uma conta só, independente de ser receita ou despesa, tá, gente? Eu poderia desmarcar isso daqui e tudo isso ia virar um título só na conta corrente. Uma coisa, por exemplo, quando acontece muito isso, é quando vocês pagam um cheque e pagam 3 coisas, né? Esse cheque aqui vai lá, desconta no banco e paga a energia, paga o telefone e paga a internet. Aí você faz um cheque só com o total de tudo. Aí você baixa no mesmo cheque, né? Então, é o mesmo valor que vai ser debitado da sua conta. Então, se você ficar colocando separado, depois que você achar, vai ficar difícil. Então, eu usaria sem nada para que ele agrupasse num item só. Mas como isso aqui está independente, eu vou baixar individualmente, tá? Se eu fizer uma baixa com juros ou descontos, eu aplico juros ou descontos nas despesas ou nas receitas e é só clicar aqui no botão que ele distribui. Se eu não for fazer com juros e descontos, eu uso a baixa normal, tá? Uma coisa, se eu fizer baixa com juros e descontos, escolhe aqui, baixar pelo valor líquido, para ele aplicar os juros e descontos lá na conta, tá bom? Da baixa normal. E aí agora ele saiu da guia em aberto, porque eu já baixei, então ele está dentro da guia baixados. Então, ó, as minhas 3 notas, essa aqui que eu escolhi, mais a nota 3, já estão baixadas. Tá? Significa que eu recebi esses valores, ou se fosse uma despesa, significa que eu paguei esses valores. E como que eu faço agora para ver a terceira etapa aqui que eu expliquei, né? Tatiana, a gente legal, a gente foi no projeto, cadastrou a agenda, no controle de faturamento, ou nós geramos um NF, ou geramos direto um conta para receber. No final, os dois caíram aqui. Agora eu fiz a baixa, disse que eu recebi, joguei na conta, mas e agora? Como é que eu confirmo que realmente caiu? Aí sim, eu vou abrir aqui a tela da conta corrente. Lembrando, eu errei. Seleciono o título e estorna. Ele volta para a guia em aberto, tá? E aí você baixa de novo. Às vezes errou o valor, errou a data. Dá para estornar e fazer de novo. Eu vou abrir a conta corrente. Não quero ver o caixinha, eu quero ver o Itaú. E aí eu estou vendo aqui um monte de coisas que estão baixadas, né? Eu estou vendo aqui que são créditos e débitos, que vieram CPR do contas a pagar e receber, ou que foram lançadas diretamente no conta corrente. Por exemplo, Tatiana, por que existe aqui? O gabinete ignora porque é um fornecedor que eu usei de exemplo, mas aqui, por exemplo, estaria o Itaú, a mensalidade de conta. Então, eu lanço na conta corrente direto, ó, porque tem botão incluir, editar, excluir. Então, eu posso fazer tudo aqui? Não. Não vai lançar uma conta, uma receita, uma despesa. Vai lançar coisas oriundas da conta corrente. Mensalidades de contas, transferências, ou até uma tarifa de DOC, de TED. Você inclui aqui na mão. Só dá um incluir e preencher. Até é um pouquinho diferente da de lá, mas constitui a mesma informação. É uma despesa ou uma receita, né? De que fornecedor? Ou é a classificação financeira? Tem que ter classificação para tarifas bancárias, para transferências, para tudo, tá? Põe a data e aí você lança o título, tá? Tá vendo, ó, que tem os listinhos verdes e o X vermelho. O X vermelho significa que eu ainda não conciliei, ou seja, eu não confirmei o que aconteceu, tá?
Vamos supor, esses dois aqui, vamos supor que eles aconteceram na data do mês 8 mesmo, mas eu esqueci de conciliar por algum motivo. Tá? Eu poderia dar 2 cliques e ele concilia, só que ele colocou com a data de hoje, ó, porque ele achou que eu conciliei hoje. Então, eu vou dar 2 cliques de novo, tiro a conciliação. Então, ó, conciliar e reabrir são os botões. Dá um clique, concilia, dá 2 cliques, tira a conciliação, reabre. Tá? Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir a conciliar alterando dados, para que eu possa colocar aqui que foi dia 8 do 8, por exemplo. Vou conciliar. Aí vamos supor aqui, ó, que estava previsto. Ah, eu vou até modificar essa data de novo. Tirar, é 30 do 8. Conciliar alterando dados, dia 30 do 8. Conciliar. Pronto, conciliou. Se eu quiser fazer a mesma coisa com esse, botão direito de novo. Se eu der 2 cliques normal, ele põe a data de hoje, tá? Então, a conciliação, ela não precisa ser exatamente feita no mesmo dia, né? Você não vai pegar o extrato da versão cara e olhar todo dia. Mas de 3 em 3 dias, por semana, a cada 15 dias, por mês. Isso vai depender da quantidade de lançamento, seja do seu fluxo dentro da empresa. O que geralmente a gente recomenda é, quanto mais fluxo, mais, faça mais em menos tempo, né, essa conciliação. Tem bastante fluxo, faça diário, ou faça a cada 2, 3 vezes por semana. Se já não é tanto assim, faz uma vez por semana. Se são poucos, faz de 15 em 15 dias. Tá? Às vezes uma conta não tem muito movimento, mas outra tem bastante movimento. Então, talvez uma conta você faça mais conciliação mais vezes do que a outra. Mas faça a conciliação, porque isso é a confirmação que aquilo realmente aconteceu. Tá? Eu vou confirmar todos os outros aqui. Eu sei que vão estar com a data errada, mas eu quero mostrar para vocês que está conciliado. E aí, uma ótima maneira de conferir, conciliado ou não, é eu tirar um relatório. Eu posso imprimir um relatório em que eu escolho por data de baixa e conciliação, né? E esse relatório ele é o ideal para verificar, ó, o saldo que eu tinha na data anterior que eu filtrei, né? Claro que se eu estou fazendo isso semana a semana, mês a mês, eu fico o período que eu quero conciliar, tá, gente? Estou fazendo essa semana, eu filtro essa semana. E aí eu vejo o que tinha de saldo anterior desta semana, aí eu vejo todos os créditos e débitos separados, e teoricamente, se eu estou buscando até o último dia, né, que é hoje, por exemplo, este saldo aqui, se está tudo conciliado, são todos os mesmos títulos, tem que bater igual ao do banco. Ah, está batendo diferente, tem coisas a mais, ou tem coisas a menos. Então, ou tem coisas aqui no Naves que não foram lançadas, que não aconteceram na conta corrente, ou tem na conta corrente e não foram lançadas no Naves. Geralmente acontece isso, tá? DOC, TED, tarifa, ou algum débito que não era previsto, caiu lá na conta e ninguém sabe. Ou crédito também. Aí você tem que lançar no Naves também. Né? Então, essa é a tela ideal para vocês fazerem conciliação bancária, porque aí dá para verificar todo mundo. E, é claro, ele está submetido a esse filtro. Então, se eu quero pegar, por exemplo, essa semana eu filtro, tá? Outra semana, do dia 6 ao dia 12, tá vendo? Esse curto filtro. Aí estão esses aqui. Aí eu vou, dou imprimir. Vou imprimir errado. Esse aqui. Quero por data de conciliação. Ok. Não vou expandir dados. Não vou exibir vários é quando tem um monte junto, né? Lembra que eu falei que baixa todo mundo junto? Ó, aí ele mostra o saldo. Tá vendo como o saldo já mudou? Porque eu peguei isso daquela semana. Aí créditos e débitos e o saldo total. Tá? Então, esse vai ser o saldo da minha conta. Tá bom? Então, esse daqui, ó, funciona parecidíssimo. Tem os botões de editar e excluir. Transferir é transferir valores igual em conta corrente, ó. Eu posso transferir para o caixinha, saquei o dinheiro do Itaú, vou colocar no caixinha do Itaú, transferir para o Bradesco. Né? Escolho uma classificação lá de transferência, se eu não tiver aqui, crio uma para mim, tá? Coloco a classificação financeira de transferência, coloco o valor, e aí eu dou transferir. Vou botar uma classificação financeira específica. Vou colocar aqui. Serviço, despesa, financeira.
despesa financeira. Bom, não é isso que eu quero, mas eu vou colocar assim, tá? TED. Não é TED, tem que escolher, tá? TED é o valor do TED. Cria uma chamada transferência mesmo. Tá bom? Transferir. Deixa eu cancelar, porque eu acho que eu selecionei alguma coisa. Aqui a aplicação aqui, pronto. Tá mais fácil eu achar. Transferir. Saiu o valor aqui, né, do Itaú e foi para o caixinha. Então, já fez um débito aqui. Se eu abrir o caixinha, ele já vai fazer um crédito, tá? Bom, o ciclo está fechado, tá? É esse ciclo aqui, ó. Receitas ou despesas incluídas de outras telas aqui, passo a baixa, vou para a conta corrente. Mostrei para vocês aqui como que faz a movimentação bancária, as conciliações, e agora vou mostrar para vocês os relatórios, que legal de vocês tirarem, tá? São 4, são simples, são legais de ver. Fluxo de caixa. Finanças, relatórios, fluxo de caixa, projeção semanal. Isso aqui serve para você pegar uma data, por exemplo. Qualquer dia aqui da semana, dessa semana, do dia 13 ao dia 19. Eu quero pegar dia 17, tá? Mas não importa. Eu pego um dia daquela semana, não preciso filtrar a empresa, tá? E aí ele me mostra as contas que eu posso ver e eu imprimir. Aí eu vejo o que eu tenho previsto de despesa, de receita. Ó, eu só tenho despesa prevista. Se eu colocar dessa semana, eu acho que vai ter mais, porque eu fiz movimento. Dessa semana, tá? Não tem muito também, mas vai ter. Ó, aí eu vou olhar a novo lá, tá vendo? Então, eu tenho como verificar, né, justamente os lançamentos que vão acontecer naquela semana, para ver se o meu saldo do banco vai dar conta das despesas, das receitas que vai abrir, ó. Ele dá o saldo diário, somando, né, as contas. Por que é saldo e o saldo conciliado? Que é aquilo que você realmente confirmou que aconteceu, tá? E aí ele vai dizer, ó, vai ter uma despesa no dia 10, mas tem 14 mil, vai debitar isso aqui. Ele vai dar conta de pagar o valor, tá bom? Projeção semanal. Muito interessante de tirar. Um outro relatório. Sempre finanças, relatórios, fluxo de caixa analítico. O analítico eu tenho duas opções. Análise e projeção. A projeção é pegar do dia de hoje até X dias. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 45 dias, 10 dias, 2 dias, 20 dias, 30. Considero, né? Posso incluir agendas de recebimento que ainda não foram geradas financeiras. Posso incluir serviços de administração ou serviços de especificação que ainda também não foram financeiros. Tá? Só se você quiser também, é opcional. Não filtra a empresa. E marco quais são as contas correntes que eu quero que ele dê um saldo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai dar uma projeção. Ele vai me dar um saldo e vai dizer no final desse período aqui qual vai ser o saldo de acordo com aquilo que eu já tenho previsto. Eu posso pegar os títulos em aberto, os títulos baixados ou todos os outros. Eu vou pegar os em aberto, tá? Que faz mais sentido. Eu vou imprimir. É claro que eu tenho poucos títulos, mas não é para vocês entenderem que eu tenho este saldo. E aí, a cada dia, todos os débitos e créditos que vão acontecer nesse dia. E aí, o total do dia, o quanto vai ficar, e diariamente, o quanto vai ficando o saldo da minha conta. Ó. Então, quer dizer que daqui a 45 dias, eu ainda vou ter, né, esses valores na conta para trabalhar. Tá? Então, eu posso fazer uma verificação ao longo de 6 meses, né, um ano até se eu quiser, mas geralmente o pessoal faz isso mensalmente ou trimestralmente. Tá? O análise não, já o análise vocês não tem consulta de contas nem nada, você só diz um período, dá o imprimir e o Naves faz exatamente a transcrição do fluxo de caixa. O que aconteceu em cada dia do seu fluxo de caixa? Ó, 1 do 4, 10 do 5, 1 do 6, 14 do 6, todas as receitas ou despesas que entraram, pelos valores, tá vendo? Né, qual é o nome do cliente, do fornecedor que você pagou, recebeu. E assim ele vai fazendo até chegar no final e somar tudo. Tudo que foi a pagar e tudo que foi a receber. Tá?
é um dos relatórios. Um outro relatório que eu acho muito legal, finanças, é movimentos por classificação. Isso daqui tem a ver com aquela estrutura que nós montamos. Então, eu vou pegar aqui só desde o mês 6, que é onde eu tenho mais lançamento, pode ser até o mês 5. Vou botar até o mês 30, dia 31 de 12. E não vou filtrar classificação de empresa, de usuário, nem nada. Por que eu não quero filtrar isso? Porque eu quero que ele me dê os títulos separados por classificação, ou seja, os movimentos que eu fiz por cada classificação financeira que eu criei. E é aqui que eu vou ver por grupo, né? Uma das formas, tá? Eu vou incluir os diretos lançados na conta corrente? Sim, vou imprimir. Então, por exemplo, olha só, o que eu tive de receita de elaboração de projetos nesse período? Vamos supor que fosse um mês, tá? Então, nesse mês eu tive essas receitas, então, um total disso. Quanto foi de serviço de especificação? Quanto foi de administração técnica? De materiais que eu gastei, de aplicações financeiras, né, que foram, por exemplo, as transferências que eu utilizei lá. Autônomos, quanto eu gastei de autônomos, de taxa, de aluguel, de eletricidade, comunicação, contabilidade. Então, eu vejo tudo separado por classificação financeira, tá? E aí, depois, no final de tudo, eles dão um total do quanto foi de crédito e débito daquele período. Isso daqui é bem detalhado e é bem legal, porque dá para você entender por grupo o que realmente foi aplicado e retirado da empresa. Tá? Esse relatório aqui, ó, o fluxo de caixa, classificação e o budget. O budget também é interessante, porque assim, você pode não ter o budget ainda, tá? Então você pode abrir aqui a sua tela e se deparar com tudo em branco. Significa que você tem que incluir, colocar o ano que você quer e o nível de classificação. O meu nível era 3, lembra? Grupo, subgrupo e item. Então, quando eu incluir o budget, por exemplo, eu vou vir aqui na aba real, ele vai refletir aquelas classificações financeiras, tá vendo? Do jeitinho que eu deixei. E o real significa aquilo que está acontecendo no meu fluxo de caixa, lá no financeiro, ó. Então, aqui são esses valores foram tirados de lá. Valores brutos, né? Inclusive dizendo. Tá bom? Todas as receitas não têm por valor bruto. E quando eu tenho orçado, é para eu criar um orçamento do ano, ou seja, eu estou criando previsões, por exemplo, de receitas que eu quero a cada mês, ó, eu vou até o final do ano. Criei as minhas previsões, depois eu dou um total. E o real versus orçado, ele acaba me dando, na verdade, um comparativo, onde eu vejo aquilo que eu planejei para o ano e aquilo que eu realmente consegui executar. Tá vendo? Então, mês de janeiro, fevereiro, eu não mexi no nada. Então, por exemplo, ó, aqui eu planejei, né, maio, 50 mil, faturei 18. Em junho, quase alcancei, ó, 43. Em julho, nada. Então, vamos lá, agosto, setembro. Então, eu estou ainda caminhando para tentar chegar nos valores. Né? Então, eu não estou conseguindo chegar no meu orçamento, mas eu já vou ter ideia de como anda o orçamento que eu fiz. Aí você fala, mas Cristiana, de onde você tirou esses valores? Né? De onde o NAB tirou esses 10.800? Né? Foi da elaboração de projetos. Foi você que selecionou a classificação lá. Se eu quero entender, eu clico com o botão direito e tiro composição. E aí eu vejo que valor é esse. Ó. Então, é uma nota só que foi em F3. Tem algumas outras aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui, acho que aqui não sei se foi só uma posição. Foram 2 notas, ó. GPA, CNA, as 2 notas e os 2 valores. Tá vendo? Cada um título separado do outro. Isso eu estou vendo o mais puro e simples, tá? Porque eu não mexi aqui, ó, nos filtros tutores. Eu simplesmente peguei por data de emissão, mas eu poderia pegar por data de vencimento, ó. Já vai mudar um pouco os valores aqui. Quando eu dou executar dito, quando eu dou gerar, ó, ele já modifica os valores, porque um título pode ser emitido em um mês, vencer em outro e ser baixado, ou seja, realmente pago ou recebido em outro. Tá? E reparem que a classificação toda daqui, ó, não desci, ó, mas está tudo aqui. Tá? Todas as despesas que eu fiquei lançando, está tudo aqui. Isso, né, por data de vencimento. E por data de baixa é aquilo que já aconteceu. Então, vocês concordam comigo que está baixada, porque realmente já aconteceu. Ó, novembro, composição, ó, tudo que aconteceu em novembro já, ó.
Foram essas 3 notas, mais aquela minha lá, tá vendo? Então, está refletindo aquilo que eu fiz no conta a pagar e receber, tá? Aqui o status, eu poderia pegar por vencimento, mas eu quero ver só o que está em aberto, ou seja, o que ainda está para acontecer e não aconteceu. Ou quero ver só os baixados, ou seja, só o que aconteceu dentro daquele mês. Tá? E assim eu vou fazendo minhas receitas e meus controles. E aqui, disso que eu filtro com emissão, com vencimento, com baixa, posso escolher uma ou mais empresas. Tá? Sempre dou gerar para ele atualizar a planilha. E aqui eu posso incluir também a agenda de recebimento. Ou seja, eu posso pegar aquelas parcelas que estão lá programadas, mas que ainda não virou financeiro, e coloco. Essas aqui são parcelas que não têm emissão nem vencimento, então ele não vai colocar no budget. Tá? Mas se eu incluir, ó, eu vou ter parcelas aqui a mais que eu não tinha aquela hora, porque eu não utilizei a agenda de recebimento. Posso tirar, gerar de novo, vai mudar o valor de novo. Tá? E posso, além disso tudo, imprimir o budget, né, fazer uma impressão dele. Claro que o meu budget está bem completinho, então vai ficar aqui até o final. A tela fica um pouquinho ruim de ver a impressão. E exportar para Excel. Você pode gerar um Excel disso. O seu Excel fica lá gerado com um arquivo. Tá? E dá para você alterar os valores. Ele vai exatamente como essa estrutura aqui, de classificação, de grupos, de valores, inclusive. E aí você pode trabalhar em cima para gerar algum gráfico ou fazer alguma coisa diferente. Tá? O conteúdo de hoje era esse. Ok? Parte financeira, parametrizar, criar, configurar, lançar, controlar e acessar os relatórios. Eu vou perguntar para a Elô se alguém tem alguma dúvida. Precisa me mandar alguma dúvida pelo Skype aí, algum arquivo. Não tem dúvidas? Ok, Elô. Então eu vou voltar aqui para a tela do programa. Vou parar de compartilhar. Aí eu volto. Bom, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Não tem dúvidas, eu não sei se é bom, se é ruim, se eu expliquei bem ou se não entenderam nada. Vou confiar no aspecto que vocês entenderam. E, enfim, espero que seja útil, que tenha tirado dúvidas, mesmo para quem já mexe no financeiro ou não. Oi, Tati, vou ver se tiver dúvidas, te pergunto depois. Ok, Verinha, você já está quase dando um treinamento, né? Vou te chamar para fazer um webinar aqui de financeiro, você já está craque. Euclides não teve perguntas, realmente, nem o Bruno. Então, tomara que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem chamar no WhatsApp, ou me mandar e-mail, ou te ajuda com o nosso suporte, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês façam, revejam o treinamento para conseguir aplicar. Valeu, tchau, tchau.